Olá, eu sou o professor Xavier e você está no canal Chá com X. Olá, gente, tudo bem? Eu gostaria de hoje trazer aqui uma reflexão, um compartilhamento, mais do que sobre um tema, sobre uma figura, sobre uma pessoa cuja vida se confunde com a sua mensagem, que inspirou inclusive um tema belíssimo na música popular brasileira, tematizado e cantado pelo inesquecível Gonzaguinha. Eu queria falar sobre um homem que exerceu no século XX uma coisa que todos nós nos acostumamos a ouvir lá em relacionado aos profetas da Bíblia, aos profetas do Antigo ou do Novo Testamento. O nome desse homem era José da Trino. Ele nasceu em 1917. Nasceu no interior de São Paulo, mudou-se para o Rio de Janeiro. Ele tinha um pequeno negócio de transportes de carga e em dezembro de 1961 aconteceu um acidente muito trágico, terrível no Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, quando um circo norte-americano incendiou e 400 pessoas foram calcinadas, foram mortas num incêndio terrível que marcou de uma maneira muito triste o final daquele ano. E José da Trino, numa dessas suas viagens de Niterói, Rio de Janeiro, interior do Rio, ouviu um chamado. Ele teve uma experiência subjetiva, impactante, forte, que dizia que ele devia consolar as pessoas que tinham perdido seus familiares naquele acidente trágico, terrível. E o que ele fez? Ele, uma semana depois, comprou um caminhão, colocou 2 pipas de vinho de 100 litros e foi distribuindo para as pessoas o vinho, dizendo: olha, é para você, pode pegar, não precisa pagar nada, só precisa dizer agradecido. É só pedir por gentileza. Então ele parecia uma figura fora de si, uma figura que todo mundo chama um doido, um maluco. Mas o maluco marcado pela doçura, pelo respeito, pela fineza, ele passou a ser conhecido como o profeta gentileza, o homem da gentileza. Ele foi depois para o local onde aconteceu o terrível acidente, no incêndio do circo, plantou lá um jardim, pôs um portão na entrada, outro portão na saída e escreveu a frase: Casa do Gentileza, Espaço do Gentileza. Seja bem-vindo. E quando as pessoas iam lá chorar os entes queridos que perderam naquele terrível acidente, ele consolava as pessoas, eles diziam: venha, você não perdeu seu papai, sua mamãe, seu filho, eles estão todos nos braços de Deus. E Deus me mandou aqui para consolar vocês. Porque esse aqui, ó, o que aconteceu aqui, é a imagem desse mundo. O mundo é redondo, o circo é arredondado, por isso o circo foi acabado. E com essas frases meio malucas, meio parecendo desconexas, mas cheias de um sentido profundo, esse homem, José da Trino, que se tornou profeta gentileza, criou uma roupa branca, uma bata branca como um profeta, um bastão, um estandarte cheio de apliques, cheio de mensagens, e saiu pelo mundo, né, depois dos 4 anos que passou ali no local do incêndio. Foi para o norte do Brasil, foi para o Nordeste e finalmente ele se estabeleceu na cidade do Rio de Janeiro. E sempre com a mesma mensagem, sempre com o mesmo tema, da gentileza, do amor, dizendo que o resgate da humanidade, das pessoas, desse mundo que estava como aquele circo no passado incendiado, destruído, só podia acontecer pela recuperação da essência humana que está na gentileza, na fineza, no amor, na delicadeza. Em 1980, aconteceu uma coisa muito curiosa, ele deu um novo destino para a sua ação profética, como ele mesmo dizia, como ele mesmo falava. Ele começou a escrever mensagens, frases, que estão em 55 pilastras no viaduto do Caju, na entrada do Rio de Janeiro, frases que são hoje patrimônio da humanidade, como a própria cidade do Rio também o é, né? A cidade que está entre o mar e entre a montanha. E ele escrevia as mensagens sempre começando com o tema trinitário, né? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e lá vinha a sua mensagem de gentileza, de amor, de fraternidade, ou quando não, uma grande crítica ao capeta capital, da sociedade que se consome na ganância, num neoliberalismo medonho, que ele chamava de o capeta capital. E com essas frases, o profeta gentileza foi ficando conhecido cada vez mais pelas pessoas que olhavam. Eu mesmo passei muitas vezes lá, sabe? E falei, mas o que significam essas frases? Até conhecer a história incrível deste homem, que por uns era considerado maluco, mas por outros
que já começavam a desconfiar como é que Deus fala pela linguagem, pela vida, pela presença das pessoas meio fora da casinha, né? Também considerado uma pessoa muito sábia, uma presença muito importante. Quando aconteceu a Eco 92 no Brasil, ele foi para o encontro da Eco dizer aos representantes de todos os países, para os governantes, que o mundo só podia mudar pelo caminho da gentileza. E fazia isso como um profeta mesmo, dizendo, chamando, convidando a pensar, convidando a reflexão, de uma maneira sempre ousada, sempre presente, e com as mensagens que ele deixou registradas nas pilastras do viaduto do Caju. Com a sua ação na cidade do Rio de Janeiro, de Niterói, sempre conhecido, ele deixou uma mensagem que certamente hoje é de todas a mais atual. Se nós efetivamente desejamos uma transformação de um novo modelo de mundo, de vida, de sociedade, nós precisamos resgatar aquilo que está na essência da alma humana. Que ele, com a sua palavra, com a sua vida, com o seu jeito todo especial de ser, deixou assim muito bem representado, muito bem tematizado. É preciso recuperar a gentileza. E é assim que ele dizia. Se ele sempre dizia, a gente não deve dizer muito obrigado, porque ninguém deve ser obrigado a nada. Diga sempre agradecido. E ele também dizia, não peça por favor, peça por gentileza. Acenda sempre a dimensão da gentileza. E é dele a frase, gentileza gera gentileza. E às vezes as pessoas o chamavam de louco, ele dizia, sim, louco para te amar, maluco para te salvar. E ele falou, seja maluco, como eu, mas um maluco beleza. E essa frase é dele, um maluco beleza e sempre em sintonia com a natureza. E com essas frases, com essa postura, com essa mensagem, ele deixou com a sua vida a grande mensagem da gentileza, do amor, do cultivo das coisas boas e de uma confiança sempre, sempre profunda, forte, firme na vida. Foi a ele que o Gonzaguinha dedicou uma música chamada Gentileza. Faz uma reflexão no início da música e canta gentileza na memória e na lembrança dessa figura incrível que foi o profeta Gentileza. Quando ele chegou já a uma certa idade, tinha 79 anos, em 1986 ele quis voltar para sua cidade de origem, para o interior de São Paulo, para uma cidade onde a minha mãe viveu quando era criança, Cafelândia. Mas ele morreu em Mirandópolis, no interior de São Paulo, em 28 de maio de 1996. A mensagem do Gentileza é mais atual hoje do que em qualquer outro tempo da história. Para o mundo se recriar, ele precisa recuperar o sentido da humanidade que está na fineza, no amor, na fraternidade, na capacidade de solidarizar-se com o outro, com a vida, mas de uma maneira empática, de uma maneira verdadeira, de uma maneira profunda. Foi isso que ele fez, partindo de um grande acidente que mexeu muito com a sua vida, com a sua mente, com a sua perspectiva de vida e marcou toda a sua trajetória, fazendo com que ele focalizasse, com que ele dirigisse a sua mensagem, o seu trabalho, a sua dedicação e a sua arte para lembrar, para recordar as pessoas de que gentileza gera gentileza. E essa atitude pode salvar o mundo. Quando o Papa Francisco, recentemente, agora em outubro, escreveu a encíclica Fratelli Tutti, ele fala exatamente sobre a fraternidade e a amizade social. E um dos temas muito desenvolvidos e trabalhados na sua encíclica, aliás, um belíssimo documento, é sobre a gentileza, a recuperação desta dimensão tão importante, tão fundamental da vida dos humanos. Porque o caminho para reencontrar o sentido da nossa trajetória, da nossa vida no planetinha azul, com certeza passa por aí. Que a gentileza do profeta Gentileza acenda uma grande compreensão e uma grande transformação no nosso caminho. Se você gostou dessa reflexão, meu amigo, minha amiga, deixa aqui a sua curtida, dá um like, inscreva-se aqui no nosso canal. Por favor, deixa aqui seu comentário, sempre tão importante para a gente poder trocar temas, reflexões e um diálogo sempre importante na construção dos novos temas aqui no nosso encontro todos os sábados. Seja bem-vindo e até o próximo encontro aqui no Chá com X.